informações nesta quarta-feira. A gente começa ajeitando a iluminação, né? Claro. Mas depois a gente começa falando sobre Gabriel Teixeira. Tá vindo proposta, pode vir proposta, tá em sondagem de europeu, clube europeu por Gabriel Teixeira. A gente vai ver aqui quanto que vale a pena vender, se vale a pena, se não vale, como é que é essa informação. Além disso, garantia de que o time titular no Campeonato Carioca será utilizado. Não vai ser como em 2021, não. O Fluminense vem à vera para o Campeonato Carioca e vamos ver se isso é bom ou ruim dentro da lógica. Outras notícias também. A gente vai falar sobre Caio Vinícius. O jogador tem propostas para poder seguir aí no futebol brasileiro, mas não no Fluminense. E, claro, para poder fechar, São Januário e Vasco. Bem, o Fluminense ainda não tem garantia de que mandará o jogo lá no estádio de São Januário. O Vasco não confirmou ainda de que tá tudo certo para o Fluminense mandar o jogo da Libertadores lá. Você vai entender toda essa confusão agora no Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil e de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe seu like embaixo, se inscreva aqui no canal e vamos embora. Bem, a primeira notícia que a gente fala é sobre Caio Vinícius é uma notícia que, sendo bem sincero, assim, ela meio que importa pouco pro Fluminense, porque no final das contas, o contrato dele, o contrato de Caio Vinícius, vai acabar agora com o Fluminense. Bem, ele estava emprestado ao Goiás e informou o Jorge Nicola, a gente nunca pode ter muita certeza, né, mas de que Juventude e Avaí já procuraram um jogador. Provavelmente você foi um empresário que jogou pra ele também, de que Juventude e Avaí, 2 times que vão jogar a Série A do Brasileirão, procuraram, mas Caio Vinícius, assim, tá só pra a informação certa, o contrato de Caio Vinícius, ele não acaba agora com o Fluminense, ele acaba no final do ano que vem. O contrato que acaba agora é o empréstimo com o Goiás. Então, o Fluminense teria essas propostas de Avaí e Juventude e poderia utilizar pra quê? Emprestar de novo? Então, não, ele fez uma boa Série B com o Goiás e seria a hora de, assim, até o próprio Goiás também tem interesse nele, seria a hora do Fluminense tentar fazer algo em definitivo com o jogador. Ele não é um jogador velho, o Caio Vinícius tem 23 anos e rendeu, a maioria das vezes que foi emprestado pra jogar a Série B e tal, conseguiu, 22 anos, perdão, ele faz 23 agora no início do ano. Assim, tentem uma troca ali por algum outro jogador que seja promissor, mas não seja tão promissor assim. Enfim, tenta negociar em definitivo o jogador, porque fica renovando o contrato e a gente já sabe, aqui ele não vai jogar. Não vai. A chance de Caio Vinícius jogar aqui seria 2. Ele fazer um campeonato espetacular, sendo louvado pelo Brasil todo, emprestado em outro time, ou então a gente cair de nível de novo e jogar a Série B, enfim, alguma coisa nesse sentido, porque é um jogador que já conta com o ranço da torcida do Fluminense. Tenho certeza que quando eu falo Caio Vinícius, ou você não se lembra, ou então você se lembra do pênalti contra o Avaí em 2019 e de atuações até ruins, né? Mais ou menos ruins. Da falha no início dessa temporada em 2021. Enfim, é um jogador muito jovem ainda, que tem feito boas temporadas longe do Fluminense. Eu tentaria uma viabilidade de uma troca, de tentar alguma questão de passar para um outro clube mantendo percentual, não sei. Mas não dá pra ficar ficando com o jogador ficando, achando que uma hora ele vai dar certo aqui, se a gente tá em outro nível nesse momento, né? Outra notícia é sobre o Campeonato Carioca. Enfim, assim como em 2021, Caio Vinícius começou como titular porque o Fluminense escalou contra o Resende. Precisou escalar contra o Resende, né? Um time praticamente... não dá pra chamar de praticamente base, né? Mas o time, assim, a escalação tá aqui, ó. Pedro Rangel foi o goleiro, Dani Bolt na lateral direita, Frazan era o zagueiro ao lado de Luan Freitas. Aí você ainda tinha na lateral esquerda o Raí, que não é base, né? Era sub-23. Aí você tinha jogadores no meio de campo, como, por exemplo, o André, né? Que ainda naquela época ainda era base subindo, né? Nascimento... O próprio Caio Vinícius, Nascimento entrou depois, né? Nascimento entrou junto com o Kaique, com o Arthur e com o Wallace e com o Alexandre Jesus. Mas tinha ali Gabriel Teixeira, enfim, tinha alguns jogadores, a maioria jogadores todos abaixo de 22, 23 anos. E bem,
Se isso foi uma tônica no início desse Carioca, né, o Fluminense só vai jogar com seu time principal, se eu não estou enganado, na vitória contra o Boa Vista, bem, isso não deve ser uma tônica para o jogo contra o... Perdão, não contra o Boa Vista, não. O Fluminense joga com seu time principal mesmo, a Vera, para o jogo contra o Volta Redonda. Foi o jogo que a gente perdeu, por sinal, né? Que entra ali Fred, entra Iago Felipe, etc. Isso não deve ser uma tônica nesse Campeonato Carioca, né? Mário Bittencourt confirmou lá na live da Flu TV, foi uma das coisas que eu acabei deixando passar naquele vídeo que eu fiz de resumo, de que o planejamento nesse ano é jogar o Carioca com a força principal. Aí você fala, Gabriel, meu Deus, mas você é contra o Fluminense jogar Carioca com força principal, não é? Sou. Sempre sou. Por mim, o Fluminense largava o Carioca de uma maneira inacreditável. Era sub-23 e só usava o Carioca pra, tipo assim, em que o Carioca pode ajudar a Libertadores? Nisso aqui, ok, o primeiro jogo vai ser da Libertadores já em fevereiro, não pode ser o primeiro jogo do time na temporada, então bota aqui pra jogar meia dúzia de joguinhos do Carioca, só pra poder preparar. Ai, a semifinal do Carioca é um clássico e está entre o jogo da Libertadores, dane-se o Carioca, mete, sei lá, bota eu pra jogar lá, me bota pra jogar lá. Eu sou assim. Agora, a partir do momento em que o Fluminense quer ganhar o Carioca, e eu vejo como importância nesse ano, pelo fato dos 10 anos sem título, acho que ganhar um Carioca não vai mudar em nada a vida do Fluminense daqui a 2 anos. Mas vai mudar hoje. Esse negócio dos 10 anos sem títulos é uma marca que tá complicando a nossa vida. E, claro, a autoestima hoje. Como eu falei, daqui a 2 anos, a gente nem vai lembrar mais direito. Mas ganhar o Carioca do Flamengo seria um plus ali que a gente tá precisando de moral. Então eu vejo essa importância. Agora, a partir do momento que o Fluminense vai colocar o time principal, por quê? Porque vai ter as férias normais, né? Segundo o Mário Bittencourt, quem estiver disponível para jogar, ou seja, um jogador que de repente chegar no início do ano, precisar de uma pré-temporada um pouquinho maior e tal, esse jogador não vai jogar. Mas lembrando, o Fluminense se reapresenta no dia 10 de janeiro e o Carioca começa no dia 26. Há uma grande possibilidade de no dia 26 nem todos os jogadores estarem prontos ainda, e na primeira e na segunda rodada o Fluminense ainda ir variando muito o time, mas é importante porque a Libertadores começa após a 10ª rodada do Carioca. Serão 10 rodadas de Campeonato Carioca e após a 10ª rodada, lembrando são 11 rodadas, né, na fase inicial, após a 10ª rodada o Fluminense estará na Colômbia viajando para poder enfrentar o Deportivo Cali ou Milionários. Então assim, não deve jogar a 10ª rodada com o time principal, né? E aí tem a 11ª rodada, que é no meio do Carnaval, e a 10ª e depois já vem o jogo de volta da Libertadores e as semifinais. As semifinais do Campeonato Carioca estarão entre jogos da Libertadores. E eu não tenho... se a gente avançar, né? As semifinais estarão entre os 2 jogos da terceira fase. Eu não tenho dúvida de que o Fluminense é pra fazer como fez nesse ano. Foi contra a Portuguesa, era mais fácil, etc. Mas tem que terminar em primeiro na tabela pra justamente pegar um time mais fraco na semifinal e poder cagar e andar pra essa semifinal e ganhar facilmente, como a gente ganhou da Portuguesa por 5-2 no resultado agregado. Eu não acho ruim, porque a estratégia de colocar os profissionais no Carioca nesse ano por causa da necessidade. Você tem ali 10 jogos pra preparar, que você pode utilizar 5 ou 6 jogos desses pra poder preparar o time principal. Mas vou achar ridículo da parte do Fluminense se colocar o time principal pra jogar em meio a 2 jogos de Libertadores, em que a gente provavelmente fará uma viagem longa. Porque dos 3 times que a gente pode pegar na terceira fase, se a gente avançar... Um é Medellín, que é viagem muito longa, o outro é Trujillo, que é uma viagem muito longa pro Peru, e o outro é Olímpia do Paraguai com Assunção, que é uma viagem mais perto. Enfim, Carioca tem que auxiliar a Libertadores. Desse ano faz sentido o Carioca auxiliar a Libertadores com a gente jogando com o principal a partir da segunda, terceira rodada. Outra notícia é essa um pouco mais rápida, porque é só uma atualização, a gente ainda não sabe muito bem, mas é que o vice-presidente do Vasco, o Carlos Osório, né, o vice-presidente geral, deu uma entrevista ao canal Atenção Vascaínos falando o seguinte: o Vasco apenas autorizou o Fluminense a comunicar à Conmebol o estádio de São Januário como uma das possíveis sedes. O Vasco da Gama ainda não assinou nenhum contrato com o Fluminense. A cessão do estádio de São Januário para jogos do Fluminense na pré-Libertadores ainda não está pactuada. Como havia um prazo limite para que o clube informasse as possibilidades de mando de campo, nós autorizamos que eles informassem o estádio de São Januário como uma dessas possibilidades. Porém, ainda não temos nenhum contrato assinado. O Fluminense deve ter informado São Januário, deve ter uma conversa ali com o Botafogo para informar Engenhão também, deve ter informado como garantia ali total o Raulino de Oliveira. Isso imagino eu, não é informação não, mas deve ter informado
Raulino de Oliveira também, porque seria deu tudo merda, só depende da prefeitura de Volta Redonda, então vamos pra lá. E informou como estádio principal São Januário. Não tá contrato assinado ainda. Aí ele traz o porquê que ainda não tá. Ele botou... o Carlos Osório falou o seguinte: estamos reformando o gramado para a temporada de 22. E, evidentemente, é a casa do Vasco. E tem como única e exclusiva prioridade o mando de campo de jogos do Vasco. Isso é certo. Ninguém mandou o Fluminense não ter estádio para jogar na Libertadores. Se o Vasco puder arrecadar um aluguel de partidas do Fluminense que não prejudiquem o gramado e que também não coincidam datas com os jogos do Vasco, isso não vai coincidir, porque essa data é de jogos da Libertadores e não é de Carioca nem da Série B, isso será analisado, dependendo da proposta comercial que for colocada à mesa. O Estádio São Januário pode e deve ser uma fonte de geração de receitas para o clube, desde que nossos interesses estejam preservados. Cederemos apenas se for conveniente para o Vasco. Sobre o valor de aluguel, o Fluminense pagou, no ano passado, para o jogo contra o Cuiabá, R$70 mil pelo aluguel de São Januário. Isso estava lá no boletim que sai da FERJ, né? Ou seja, e lá em 2012, o Fluminense pagou pagava para jogar em São Januário cerca de R$100 mil. Obviamente que esse valor de 70 mil é para um jogo sem público. Então, obviamente, não tem... Falando obviamente várias vezes, né? Não tem depreciação da arquibancada e etc. O Fluminense não tem um lucro com esse jogo. Então, esse valor deve ser um pouco mais alto do que 70 mil, imagino eu. Fato é, gosto pessoal, Engenhão. Preferia 10 mil vezes o Engenhão. Mas entendo a lógica de São Januário, né? Aliás, entendo, mas não concordo não, só pra deixar claro, tá? Entendo a lógica de ser um estádio um pouco menor, de parecer um pouco mais um caldeirão, do valor de repente ser um pouco mais baixo, mas pra mim era jogo pra Engenhão e bater recorde no Engenhão facilmente. E pra fechar, Gabriel Teixeira, notícia do GE. Globo, do Felipe Siqueira, de que um dos atletas mais valorizados após a boa temporada do Fluminense, né? Lembrando, Gabriel Teixeira começa o ano como um garoto da base que a gente deve subir aí uma hora e chega em agosto, julho sendo um dos principais jogadores do Fluminense até começar a jogar mal, se lesionar e não jogar mais no ano. Mas, segundo o GE. Globo, o jogador foi procurado, é importante a gente sempre frisar nas informações, procurado por uma equipe da região da Escandinávia. Não foram feitas propostas ainda. Aí vamos lá. Região da Escandinávia. Aula de geografia aqui pra vocês. Falando de futebol, né? A Escandinávia a gente pode considerar Dinamarca, Suécia e... quem é outro? Noruega. Dinamarca, Suécia e Noruega. Falando de futebol mesmo, esses três países têm uma relevância de futebol de clubes muito pequena. Então eu diria que seria a proposta do lado COD da Europa. Considerando o lado A os times tops, do lado B os times de Portugal, times menores da Espanha, enfim. Lado COD seria o futebol de Dinamarca, Suécia ou Noruega, que seriam os três principais países, que tem Islândia, tem outros países, mas futebolisticamente falando, não dá nem pra considerar. Não foram feitas propostas ainda ao Fluminense. E também houve busca de informações, ou seja, além de Gabriel Teixeira ter recebido ali contatos de possivelmente Suécia, Noruega e Dinamarca, né, desses três países do norte da Europa, também teve informações, contatos de clubes do Oriente Médio, aí você vai lá para os árabes, né, pro mundo árabe, e dos Estados Unidos, só que até agora não chegou nada. O Fluminense não chegou proposta nenhuma para jogador do Fluminense ainda. Nenhuma. Nem para Luiz Henrique, nem para Nino, nem para Martinelli, nem para Calegari. Nenhuma ainda. O mercado europeu não tá tão aquecido, até porque é meio de temporada lá para eles. Agora, vamos ser sinceros. Para Gabriel Teixeira, que tem um contrato até 2025, e ok, teve problemas com lesão e etc. Vale o risco de segurar. Uma proposta da Escandinávia. O Fluminense não está desesperado para vendê-lo. Não está desesperado. O que eu quero dizer desesperado? É que o Fluminense tem condições de fazer uma boa venda por outro jogador no meio do ano ainda. E o contrato de Gabriel Teixeira é até 2025. Então, não tem essa de que precisávamos vender por um valor baixo, não. O jogador jogou bem, a média do ano dele é boa, tirando ali a provocação pra torcida, que é algo que não envolve futebol necessariamente, né? E o gol perdido contra o Atlético Mineiro e as lesões, foi um ótimo ano. Aí você junta esse bolo aqui que eu falei de ruim, vira um bom ano dele. E dá pra esperar. Assim, proposta dessas aí, a única que poderia talvez animar mais o Fluminense seria a do Oriente Médio dos Estados Unidos em relação a valores.
vamos aguardar se vierem propostas mesmo. Gabriel Teixeira fez um bom ano e não é interessante nem para ele nem pro Fluminense se desfazer para um mercado C ou D da Europa por um valor baixo. Enfim, vamos aguardar. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu.